o Renan usa de exemplo, que é o cara insatisfeito que está pagando toda a farra que está acontecendo no Brasil. Então é isso que a gente precisa buscar. Isso é muito mais importante, é muito mais fundamental do que você chegar na presidência. A presidência é um capricho. É a cereja. É um capricho. Em cima de um bolo. Tanto que quando você tem o impeachment da Dilma, a Dilma cai, o que o PT perdeu com isso, de fato, assim? Na influência que ele tinha, no poder que ele tinha de formar psiquiatras, psicólogos, jornalistas, advogados, juristas. Eles estão formando essas pessoas com a mentalidade deles ainda, porra. Então eles não estão perdendo, eles não perderam espaço, tanto que eles voltaram para a presidência, né? Então eles não, o regime como um todo, ele não perde espaço. O que aconteceu no Collor, aconteceu na Dilma. É um sacrifício de bode expiatório pontual. Eles topam fazer uma circuncisão ali, fazer uma amputação de um membro para manter ou para restabelecer uma ordem, né, diante de uma grande crise. O que foi aconteceu com o Collor foi o que aconteceu com a Dilma. Estão falando de colapso em 2028. Se tiver uma queda vertiginosa da economia, a gente chegar num precipício, vai acontecer a mesma coisa de novo. Vão fazer uma amputação ali, não sei quem vai ser o bode expiatório, mas vai acontecer e vão voltar ao regime normalmente. Enquanto não tiver uma força ascendente na sociedade que queira mais poder, que é assim que as revoluções começam, né? França que o diga, aí sim você vai ter a capacidade de realmente substituir completamente o regime atual. Uau! Caramba, quem diria que quando não tá falando de Superman fala coisa boa? Voto com o relator. Você vota com o relator? Essa é a parte mais triste, né, cara? Se for pensar que qualquer trabalho que a gente inicia agora, a gente vai ver resultado com 60 anos, cara. Essa é a parte mais legal de todo o processo. Mas infelizmente. Assim, você tem que pensar que, por exemplo, vamos pegar figuras históricas aí como Johann Sebastian Bach, Rafael, o maior compositor de todos os tempos. Ele foi enterrado num fundinho de uma igreja sem nenhuma credibilidade. A igreja protestante descuidou completamente do cara, fingiu que ele não existiu, e ele dedicou a vida inteira para isso, né? Na sua época, ele era um ninguém, né? Não tinha uma relevância ali. Hoje é conhecido como um dos maiores compositores de todos os tempos, porque aquilo que ele fez mudou completamente o desenvolvimento da música no restante da história, né? Quando resgataram as suas obras, e até a própria Igreja Católica fez um retrabalho muito melhor das melodias que ele compôs do que a própria Igreja Protestante. E você tem outros inúmeros exemplos de figuras históricas aí que na sua vida eles, infelizmente, não tiveram reconhecimento algum, mas na posteridade aquilo que eles fizeram teve um impacto muito grande. Isso, obviamente, é muito mais para quem é da casta mais intelectual, né? Se eu for pegar um Otto von Bismarck, o impacto dele é ali no momento, e tanto no momento quanto 100 anos depois. O impacto de Otto von Bismarck, como diria o Oswald Spengler, a gente só vai entender daqui 100 anos, porque as mudanças que ele faz, elas são tão profundas e tão significativas que a gente não poderia entender ali. Tanto que o impeachment da Dilma, por exemplo, ou do Collor, a gente ainda não pode se julgar capaz de interpretar ele da melhor forma possível, né? Talvez só daqui 30, 40 anos que a gente vai conseguir entender exatamente o que aconteceu, mesmo participando do processo. Talvez até por participar do processo seja mais difícil ainda de entender, porque nós estamos vendo uma perspectiva interior, né? Enviesada, né? Perspectiva. E então eu já vou aproveitar essa sua mensagem que a gente precisa também ir por outros caminhos, não só através da presidência. Eu vou aproveitar que também que entrou o segundo clube para mostrar que se vocês entrarem no clube até amanhã às 15 horas, vocês conseguem receber essa valete aqui. Então vocês vão receber 2 valetes, eu não sei qual que é a outra. Outra valete é surpresa, então eu acho que é do Bobson, né? Eu acho que é do Bobson, e a da Morte da Esquerda vocês recebem 2 valetes entrando no Valete Plus, e mais um, estamos com 2? Mais um vai ter o sorteio de uma camiseta que eu vou mandar sortear. Não vai ser revelado aqui, eu revelo amanhã, porque eu não tenho como fazer esse sorteio aqui e saber quem entrou. Ok, galera. Continuando, e deem like na live. Tá aumentando a audiência aqui, tá ficando legal. Deem like na live.
Tá muito boa a live, primeira vez que tem essas duas feras junto. Tava com um pouco de medo, mas agora não tô com tanto medo assim. Cara, eu acho que Tudo sob vão. controle, irmão. Tudo sob Acho que vão controle. reclamar um pouco comigo pelo pessimismo exacerbado aí. Cara, Mas o tá tudo pessimismo bem. exacerbado é nada mais, nada menos que a realidade. Não adianta. Dá pra adorar a pílula falando, não, que isso? O combate às facções vai se dar de forma tranquila. Pô, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Vocês vivem no Sim, Brasil, sim. já tá acostumados já. Que as coisas vão piorar muito ao longo do tempo antes de ter qualquer tipo de melhora. Se houver. Né? Se houver. O, impon- o risco Brasil é. A questão Brasil é muito complicada. Mas é o seguinte, senhor Russo. Então já vou voltar para você. O livro amarelo vai propor uma constituição, correto? Correto. O Partido Missão vai propor uma constituição. Qual será o melhor momento para colocar essa constituição em jogo para aprovar uma constituição? Quando que isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Como você acha possível isso acontecer? Nesse cenário que você está descrevendo, você acha que uma queda, assim, uma ruptura do Pacto de 88 pode ser benéfico para a gente conseguir passar um projeto desse? Eu acho que a questão da ruptura do Pacto de 88 não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Ela é inevitável. Inevitável? Ela é inevitável. Não existe como se manter essa Constituição e nenhuma Constituição vai se manter. Né? A própria Constituição americana, em algum momento, vai ser substituída. Todas as sociedades elas são substituídas. Se não fosse assim, Roma estaria de pé até hoje. Né? Então, vamos entender a nossa realidade. Mas Roma está de pé ainda. Hã? Aqui, Nos nossos corações. Aqui ela ainda está de pé. Eu postei um tweet de uma frase bem assim: se os deuses não existissem, eu respeitaria, mas se Roma não existisse, eu sonharia com ela. Uma frase do filme Spartacus. Muito bom também, inclusive, esse filme. Mas, então, a Constituição, a Constituinte, ela deve acontecer em algum momento. A questão é quem vai fazer, quando vai fazer. É o perigo. Aí é um Esse é o maior grande perigo, risco. com certeza. Porque todas as revoluções, se você for pegar historicamente, não existe revolução de escravo. Acabei de citar Spartacus aqui, eles tentam fazer uma revolução e é completamente fracassada. Né? Júlio César, quer dizer, o Crassus ele consegue manter o controle, o Júlio César dá continuidade, Roma vira império e dura aí mais uns 400 anos. Então, não existe revolta de escravo que seja vitoriosa, por uma diferença muito simples. O escravo, ele não quer tomar o poder. O escravo ele quer a destruição do poder. Ele quer que o poder não exista. Agora, a classe ascendente, uma classe baixa, né, que não está nas primeiras castas ali, mas que está começando a emergir, ela quer o poder. E aí, se a gente quiser um exemplo, é a classe burguesa na Revolução Francesa. Eles estavam emergindo, eles estavam começando a participar da alta cultura, na literatura, se reunindo em cafés para discutir poesia, para discutir música, e eles percebem que, puxa, a gente também tem que ter poder político. E aí eles começam a ambição. Então, para você ter revolução, primeiro você tem que ter ambição. Não adianta escravo ou classe de Shudra querer fazer revolução, porque eles não vão atrás do poder. Eles vão tentar acabar com o poder, e com o poder não se acaba. O poder, desde quando surgiu na política, ele só cresceu. Especialmente sob a democracia. Na democracia você tem um negócio que chama conscrição, que é a obrigação de você servir o seu país como militar. Isso não existia antes da democracia, né? Antes da Revolução Francesa. Os únicos que tiveram a audácia de fazer isso foi a França, porque já não tinha um rosto. Quando você tinha um rei querendo propor isso, a população ia para cima dele para linchar. Então, só a democracia teve a audácia de propor uma bizarrice dessa, que é você ser obrigado a morrer pelo seu país, e não ser um aristocrata que vai nesse embate. Então, o poder, ele tende ao crescimento sempre. Se você não entender isso, você vai sempre perder. Porque se você quiser destruir o poder, você vai ser destruído por ele. Então é a primeira coisa que a gente precisa entender. E para ter uma revolução, você precisa de uma classe ascendente, uma classe que esteja crescendo, que esteja ganhando poder aquisitivo, que esteja ocupando espaço de poder, e isso a gente não está vendo na direita mais. A gente teve um pequeno período disso com a ascensão da classe média, e a revolução dela fracassou completamente. Né? A revolução que começa em 2013, ela fracassou. E essa classe que estava ascendente está em queda vertiginosa. Infelizmente. A classe ascendente que eu vejo hoje é a classe das facções criminosas, do crime organizado.
Eles são a classe ascendente. Então, o fato de nós termos uma civilização, né, uma sociedade que está completamente infértil, incapaz de gerar qualquer coisa, que está metropolizada, ela não tem a possibilidade de se reinventar, né, de se trazer vitalidade para si mesmo, para ter um novo ciclo, né? Ela está num ciclo decadente, só que ela vai ficar nesse ciclo indefinidamente se ninguém chegar e tomar o poder, pô. Né? A Venezuela é uma representação disso. Não vai ter colapso em 2028 no Brasil, porque também não teve colapso na Venezuela. Quando teve o colapso para acabar com o país da Venezuela? Não existe isso. O país não Quando morre. houve um colapso na história do Brasil em que a população se revoltou contra os seus governantes. Isso nunca aconteceu. Sempre foi um grupo muito pequeno que dava um golpe, mudava o jogo Exatamente. político. Essa é a Tire- história do Brasil. Sempre foi isso. O povo sempre assistiu e não Perfeito. participou. Tirem da cabeça Exceto- que país quebra. País não quebra. A Venezuela é a maior prova disso. Eles vão ficar na merda indefinidamente enquanto não chegar alguém e tomar o poder. Aqui vai ser a mesma coisa. 2028 não vai ter colapso, a gente vai ficar com o dólar subindo, o dólar vai bater 100, não importa. Vai continuar a mesma coisa enquanto não chegar uma classe ascendente que vai fazer um acordo com as classes mais baixas para tomar o poder. É assim que funciona uma revolução. É assim que foi na Rússia, é assim que foi na França. Então, você sempre tem que ter uma elite e a massa. Não dá para você fazer a revolução sem ter os dois. E, enfim, a gente só vai conseguir realmente chegar a fazer uma constituinte quando tiver esse momento de ascensão. Porque o momento de decadência do pacto atual, do regime, ele é constante. Ele sempre está em decadência. Porque ele não tem vitalidade para se reerguer novamente. Ele tem vitalidade para lutar contra possíveis detratores. Né? Pode fazer isso, pode impedir uma coisa ali, ultrapassar alguns limites, mas Roma também fazia isso. Roma fazia isso, né? Impedia rebeliões, né? Nomeava ditadores para segurar guerras civis e tudo mais. Mas na hora que o Júlio César atravessou o Rubicão, não tinha como segurar mais. Porque teve alguém que foi lá e tomou o poder, alguém que fez um pacto com as classes mais baixas e era uma pessoa de uma classe alta. Ele era um patrício, pô. Isso que diferencia ele do Sula, por exemplo. Então ele vai lá e toma o poder. A gente só consegue fazer alguma coisa aqui tomando poder com essa perspectiva.